Ânimos exaltaram-se na reunião de Câmara de São Pedro do Sul. Na sessão que decorreu ontem de manhã, o vice-presidente da autarquia, Adriano Azevedo, que é candidato do PSD ao município, chamou imbecil ao vereador do PS. Em resposta, Pedro Moro acusou Adriano Azevedo de ter déficit democrático. A discussão teve origem num conjunto de questões levantadas por Pedro Moro no período de antes da ordem do dia. E na sequência da falta de cubos ou de estarem à espera que sejam levantados o resto dos cubos aqui desta zona que está a ser intervencionada, tivemos conhecimento e gostaria de confirmar se é verdade que estão a ser utilizados cubos destas obras por um curso de jardinagem que está a decorrer em Carvalhais e que esses cubos estão a ser utilizados para construir um jardim por elementos desse curso. A ser verdade, nada temos a opor a esta situação, desde que outras situações que sejam mais urgentes estejam a ser salvaguardadas. O caso da calçada de São Bernardo parece-nos mais urgente do que fazer um jardim em Carvalhais, com o devido respeito. E o carro da Termalistur, que trouxe a Presidente da Mesa da Assembleia do Porto, no dia em que teve lugar uma Assembleia de Militantes do PSD, voltou a ser assunto, desta vez na reunião do Executivo. Os vereadores do PS tiveram acesso à ficha de controlo da viatura, mas nem por isso ficaram esclarecidos. Nós solicitamos a ficha de controlo dessa viatura. Temos aqui a ficha de quilómetros e de abastecimento de combustível dessa viatura, que confirma que a viatura efetivamente nesse dia foi ao Porto. Temos aqui várias situações de vários dias onde a viatura foi e que diz o que é que foi fazer, e no dia 22 de março diz-nos efetivamente que foi ao Porto, mas não nos diz o que é que foi fazer. Gostaria de saber o que é que efetivamente foi fazer. Questões que, para Adriano Azevedo, o vice-presidente da Câmara, não passam de atuardas políticas que diz já serem habituais da parte dos vereadores do PS. Procuro evitar sempre entrar nesse jogo político-partidário de pessoas que não têm o mínimo de escrúpulo para levantar questões que, na minha perspectiva, não merecem sequer a atenção do sampedrense, muito menos de uma reunião de Câmara. E os senhores do Partido Socialista, voltem e meia, vêm com determinadas atuardas, sem perguntarem diretamente o que é que se passa, se é que deviam perguntar. Toda a gente percebe a vossa intenção mesquinha, de má fé, claramente, quando falam em certas coisas. Essa história dos cubos, isso é falso, sempre foi falso, toda a gente sabe que é falso. Mas o senhor continua a insistir em fazer uma pergunta fazendo uma afirmação. Essa técnica é vergonhosa. Adriano Azevedo explicou ainda o que aconteceu para que a viatura da Termalistur, a empresa municipal, tenha trazido do Porto a Presidente da Mesa, Esther Vargas, até Viseu. Quando a doutora Esther chegou ao Porto, eu estava no Porto, no aeroporto. Eu estava lá para trazer a senhora porque eu estava na inauguração da loja de turismo do Porto. Entretanto, faltaram material promocional das Termas de São Pedro do Sul, que eu esqueci-me de levar. E telefonei ao nosso motorista da Termalistur se ele podia ir ao Porto levar esse material. E o Jorge foi ao Porto levar esse material. E quando ele lá estava, a doutora Esther, para não estar à minha espera mais tempo, eu disse ao Jorge, já agora leve esta senhora para baixo, uma vez que vai primeiro do que eu. E esta é a verdade dos acontecimentos. Os senhores, independentemente de saberem a verdade ou não, andaram a especular, andaram a escrever, continuam a insistir numa mentira e é de uma calúnia permanente que eu tinha vergonha de ser político, nomeadamente vereador desta Câmara Municipal. Pedro Moro voltou a intervir, disse que Adriano Azevedo está nervoso por causa das autárquicas. O vice-presidente e candidato social-democrata não gostou do que ouviu. Respondendo ao professor Adriano, nas situações que eu aqui abordei e que ele se sentiu efetivamente ofendido e pareceu-me até algo nervoso, eu acho que não há essa necessidade. Se os resultados não estão a ser favoráveis até ao momento, eu não tenho culpa disso e se calhar tenho conhecimento disso, mas não há necessidade de andar nervoso. Aquilo que eu vou dizer, nós tentamos sempre olhar o Conselho... Você é mesmo imbecil. Imbecil? Sr. Professor, olha, desculpe lá, mas estava a faltar ao respeito e... Sr. Professor, não tem só uma chamada. Não é chamada, desculpe lá, desculpe lá, mas nós já estamos habituados à sua falta de consideração. O senhor tem déficit democrático e começa logo aqui nas reuniões de Câmara desde o início, desde abandonar as reuniões a meio, sem nos dar qualquer explicação, como já o fez, desde nunca ter vindo a uma Assembleia Municipal, porque se tivesse vindo à última Assembleia Municipal, tinha sabido, ou podia ter explicado, ou podia ter ficado encerrado este assunto da viatura. E a troca de acusações não ficou por aqui. Não se pode esquecer que no dia em que esta viatura foi ao Porto, em que o senhor diz que estava no Porto, houve reunião de Câmara nesse dia. Mas a explicação dada pela professora Esther na Assembleia Municipal não disse que o senhor estaria no Porto com ela, que o senhor estava no Porto também. Só estou a dizer que ela não disse, eu não estou a pôr em dúvida. Se tivesse dito, se calhar não voltava aqui com o assunto hoje, mas ela não o disse. Continua na especulação. Não continua na especulação. Acha que vai alterar assim. Sabe que eu não sei
só o que você diz aqui, eu sei o que diz noutros lados. Eu sei o que é que o senhor também faz noutros lados. Faz. Sabe que as próprias pessoas dizem-nos isso. Eu não ando pela calada da noite a bater às portas.